Bom dia, boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. Professor Murilo aqui falando. E hoje nós vamos aqui dar sequência às nossas atividades semanais, não é verdade? Estamos aí entrando quase na reta final do nosso ano letivo, então vamos segurar aí as pontas que daqui a pouco vocês já terão férias, né? Mas enquanto isso a gente vai aprendendo, né? Um pouco aí na nossa disciplina de história. Pessoal, hoje nós começamos a entrar num tema novo, né? Nós vínhamos falando até aqui um pouco sobre a pré-história e hoje nós entramos aí num outro momento daquela linha do tempo que é a história antiga ou a Idade Antiga, né? E vamos começar a estudar um pouquinho do Egito Antigo, tudo bem? A segunda atividade do diário de aprendizagem que vocês vão fazer é uma atividade sobre o Egito Antigo, tá? Então nós vamos fazer 2 aulas sobre o Egito Antigo, hoje e na próxima semana. A atividade do diário de aprendizagem sobre o Egito Antigo nós vamos fazer na próxima semana, tá? Lá que vocês vão ter as instruções para fazer essa atividade. Hoje nós vamos aqui aprender, dar uma introdução a esse tema do Antigo Egito. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Nas últimas aulas, estudamos as transformações que a humanidade passou no período conhecido como pré-história, que vai do aparecimento do ser humano até a invenção da escrita, que aconteceu por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Vimos que durante esse momento muitas transformações aconteceram com os próprios seres humanos e com o meio ambiente. Então aqui aquela linha do tempo, nós estávamos estudando aí esse período da pré-história, né? Então nós vimos sobre o nomadismo, sobre os caçadores e coletores. Estudamos um pouquinho sobre a Revolução Agrícola e o Paleolítico e o Neolítico e a Idade dos Metais. Agora, galera, vamos ajustar a nossa linha do tempo histórico e avançar para o período conhecido como História Antiga, também chamado de Idade Antiga ou Antiguidade, período que se inicia com a invenção da escrita e se estende até o ano de 476 d.C., com a queda do Império Romano. Então aqui uma nova linha do tempo, aí agora privilegiando a Idade Antiga ou a História Antiga, né? Vocês veem aí que nós temos dentro desse período chamado de História Antiga, né? A chamada Antiguidade Oriental, que prevê o estudo aí das civilizações do Egito, da Mesopotâmia, da Pérsia, da Fenícia, dos hebreus, e a Antiguidade chamada de Antiguidade Clássica, né? Que é a Grécia e Roma. Nós vamos começar por estudar aí a Antiguidade Oriental, o Egito, tudo bem? Mais precisamente, vamos começar estudando a chamada Antiguidade Oriental. Esse termo é utilizado pelos historiadores para se referir às civilizações desenvolvidas no espaço geográfico a leste da Europa, especificamente os povos do Oriente Médio e do norte da África, como os povos egípcios, mesopotâmicos, persas, fenícios e os hebreus. Por isso, também a região é chamada de Oriente Próximo, como podemos identificar ao mapa ao lado. Então, pessoal, dentro da história antiga, nós vamos começar por estudar a chamada Antiguidade Oriental, que, as civilizações que surgiram aí nessa região chamada de Oriente Próximo, né? Vamos ver aqui o mapa, né? Ou seja, o que é o Oriente Próximo? São as regiões geográficas que ficam ali a leste da Europa, passam pelo Oriente Médio e pelo norte da África. Todas essas regiões aí que estão aí em roxo, em laranja e amarelo no mapa. Tudo bem? Aqui não dá para aumentar muito para a gente ver com muita nitidez, mas no material escrito que eu mandei para vocês, vocês podem ver aí o nome de cada lugar aí que tá sendo contemplado aí, né? Faz parte dessa região aí chamada de Oriente Próximo. Como vimos, após milhares de anos, os seres humanos aprenderam a cultivar vegetais e a domesticar animais, né? Com o Neolítico, vocês se lembram, os seres humanos passaram a desenvolver a agricultura, né? E a domesticação dos animais, né? O que permitiu a eles ali o processo de sedentarização, né? Aos poucos, dentro dos grupos formados, foram se estabelecendo relações sociais cada vez mais complexas
decorrentes, entre outras razões, da diversidade das atividades de produção e da especialização do trabalho. Dessa diversificação das relações sociais surgiram as cidades, o comércio, a religião, a escrita e o Estado. Obviamente, né, pessoal, à medida que esses grupos humanos, depois que descobriram a agricultura e o poder aí, né, as formas de domesticar os animais, né, eles se fixaram em determinados lugares, né, ou seja, passaram a ter uma vida sedentária, e os grupos que viviam ali naqueles lugares, né, fixos agora, de forma sedentária, ao longo do tempo passaram a se organizar socialmente, né? É o início da sociedade, é o início da cidade, né? O início das relações sociais. Observando o mapa ao lado, podemos perceber um dos primeiros territórios onde se desenvolveram essas sociedades. Ele forma um contorno parecido com o quarto crescente da fase lunar, uma espécie de meia-lua. Exatamente por causa desse formato, a região recebeu o nome de Crescente Fértil. O Crescente Fértil está localizado entre a Europa, a Ásia e a África. Na antiguidade, existiam na região várias áreas férteis, que a tornavam um refúgio privilegiado para os grupos humanos que se deslocavam em busca de alimentos e abrigo. Então, olha só, pessoal, aqui no mapa nós vemos uma região que vai ser conhecida como Crescente Fértil, tá? Essa parte verde aí do mapa, né? Percebam que essa parte, ela forma mais ou menos ali, parece uma meia-lua, né? Por isso que deram um nome a essa região de crescente, como se fosse a lua crescente, né? E fértil, por quê? Porque essa área verde é uma região muito fértil, né? Uma região que tem várias áreas férteis. E essa característica, né, o fato de ser uma região muito fértil, fez com que vários povos que se deslocavam encontrassem ali uma região que eles pudessem se fixar, se tornar sedentários, né, e se desenvolvessem ali as suas sociedades, porque ali era possível a prática da agricultura e de abrigo também. Tudo bem? Vai ser mais ou menos a região ali localizada também no Oriente Próximo. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, o continente africano apresentava uma grande variedade de formações sociais. Na bacia do Nilo, o Nilo é um rio, havia núcleos urbanos e comunidades que praticavam uma agricultura irrigada. A civilização egípcia desenvolveu-se no Nordeste africano, uma região caracterizada pela existência de desertos e pela vasta planície banhada pelo rio Nilo. Aqui no mapa vocês já podem ver o rio Nilo, ó. O Egito, ou seja, que faz parte dessa região do Crescente Fértil e que é banhado ali, ó, pelo rio Nilo. Lembrando que é uma região que é marcada aí por muitos desertos, né? Mas o fato dela ter uma parte ali dessa região fértil e o rio Nilo transformou ela numa região muito potencial para a produção de alimentos e para a fixação de populações. As cheias periódicas do rio Nilo transformam o Egito numa espécie de oásis em meio ao deserto do Nordeste africano. Então, pessoal, vamos lembrar, o que é um oásis? Oásis é quando no meio do deserto se tem uma região, às vezes pequena, às vezes um pouco maior, mas uma região no meio do deserto que tem uma vegetação e tem ali um lago, uma existência de água, né? Então isso é o chamado oásis. E o Egito, que era uma região marcada pela existência de muitos desertos, né, desertificada, né? O rio Nilo ali, ele era a presença do rio Nilo transformava o Egito, né, de um deserto onde não se tem nada, numa região muito potencial para o desenvolvimento da agricultura e para a fixação de populações ali naquela região, né? E isso era intensificado, sobretudo, pelas cheias periódicas que o rio Nilo sofria, ou seja, chovia periodicamente em determinadas épocas do ano, enchia o rio. Então essas cheias, né, vamos retomar a leitura aqui, né? Elas são provocadas por chuvas abundantes
que caem na nascente do rio, no interior do continente, e chegam ao Egito depois de atravessar uma extensão de terra de mais de 5.000 quilômetros. As cheias começam no final de junho e atingem seu volume máximo em setembro. Então olha só, entre junho e setembro é um período de cheia no rio, ou seja, chove muito, e em seguida o rio começa a baixar, voltando ao seu leito em dezembro. Com as cheias, as águas inundam uma grande extensão das margens e formam uma espécie de limo, ou humus, que torna as terras muito férteis. Então, galera, por que essa região do Egito faz parte do crescente fértil? Por que ela é uma região muito fértil, né? Ou seja, muito propícia para a prática da agricultura? Por esse fenômeno natural, né? Você tem as cheias do rio Nilo entre junho e setembro, e depois, quando o rio começa a baixar, né, nessas cheias, durante as cheias, as águas das cheias do rio, né, elas inundam toda uma região costeira ali de terra à volta do rio Nilo, e deixando a terra muito fértil, muito propícia para a plantação. Tudo bem? Desde o período neolítico, os grupos humanos que viviam nessa região perceberam que poderiam tirar proveito disso. Ou seja, dessa dinâmica, né, que existia ali no rio Nilo, né? Quando tem as cheias, que todo ano acontecem as cheias do rio Nilo, essas cheias elas transbordam um pouco para as regiões ali ao lado do rio, tornando as terras muito férteis. Ao longo de perceberam que poderiam tirar proveito disso. Aprenderam que, ao serem plantados logo após o recuo das águas, os vegetais cresciam rapidamente e podiam ser colhidos antes do início da nova enchente. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui para vocês, pessoal, é essa observação da natureza que os egípcios fizeram ali naquela região, e qual era essa dinâmica que propiciou com que se desenvolvesse uma civilização ali naquele lugar, né? Baseada ali no cultivo, baseada ali na agricultura. Qual que era a dinâmica? É isso que eu quero que vocês compreendam de uma maneira muito clara, né? Uma região desértica, o Egito, mas cortada pelo rio Nilo. Esse rio sofria, né, cheias, inundações periodicamente, ou seja, uma vez no ano, todo ano, haviam as cheias dos rios, entre junho e setembro. Quando aconteciam as cheias, as águas transbordavam do rio para as regiões ali costeiras ao rio, né? E à medida que essa região ficava encharcada, né, ficava molhada, ela produzia uma terra muito fértil para o crescimento de produtos, de culturas que eles plantavam. Então o que eles aproveitavam? Quando chovia, aquela região se inundava, ou seja, a terra se tornava fértil, propícia para a prática da agricultura, e logo em seguida essa região, né, o período de cheias passava, né, e o rio então voltava ao seu leito normal. Quando ele voltava ao seu leito normal, eles aproveitavam que a terra estava fértil e plantavam, porque a colheita se daria logo, antes de um novo momento de cheia do rio. Então eles observaram essa dinâmica da natureza e se aproveitaram disso, né, dessa perspicácia, dessa observação da natureza, para produzir alimentos em meio ao deserto. Olha que bacana. Ao longo de muitas gerações, os egípcios foram aprimorando um amplo sistema de irrigação, construindo diques e canais, aprenderam a controlar e a aproveitar ao máximo as inundações para o desenvolvimento da agricultura. A importância das águas do rio Nilo para a população que vivia em suas margens era tamanha que os egípcios consideravam o rio um dos seus deuses. Afinal de contas, no meio do deserto, você conseguir água e conseguir produzir, né, comida, plantar, isso era algo visto por eles como divino, né? Então o rio que trazia toda essa vida, que trazia essa possibilidade para eles, era visto como um dos seus deuses. No século 6 a.C., o historiador grego Heródoto, refletindo sobre essa condição, chegou a dizer que o Egito era uma dádiva do Nilo, né? Ou seja, segundo esse historiador Heródoto, né, o Egito, a possibilidade do Egito, da civilização egípcia existir, era um dom do rio Nilo. Era o rio Nilo que propiciava as condições para que essa população, essa civilização se desenvolvesse ali.
através das inundações, das cheias, ou seja, da sua dinâmica natural de chuvas. Então olha aqui, pessoal, a importância do rio Nilo. Então olha só, o rio Nilo, ele vem desde lá do interior da África, né, do continente, e ele chega até a região aqui onde está escrito como Baixo Egito, que é onde esse rio ele se abre em vários braços, né? Por isso que está aí essa grande parte verde, porque nessa região aí no Baixo Egito, chamada de Delta do Nilo, o rio Nilo ele se abre em vários braços, ou seja, ele fica maior até se encontrar ali com o Mediterrâneo, com o mar Mediterrâneo. Tudo bem? Então vejo que é uma região composta por muitos desertos, né? E a dinâmica então que as populações que viviam nessa região de deserto, observando ali a natureza, essa relação da natureza do rio Nilo, elas desenvolveram todo um sistema que permitiu com que elas ficassem ali e desenvolvessem uma civilização egípcia naquele lugar, né? Então a dinâmica era essa, né? Havia a época das cheias do rio Nilo, o rio Nilo se enchia entre junho e setembro, e ao se encher ele inundava as regiões ali costeiras ao rio, transformando aquelas terras em terras férteis, né? no humus, né? Uma terra bastante fértil, que trazia a possibilidade desses povos plantarem ali e colherem logo, né? Obterem logo ali os frutos das suas plantações. O rio Nilo divide o Egito em duas partes bem distintas, o Alto e o Baixo Egito. Aqui está o Alto Egito, né, mais no interior do continente, e o Baixo Egito ali próximo ao delta do Nilo, né, ou seja, próximo à região em que o Nilo se abre em vários braços, como eu comentei com vocês. O Alto Egito é a região do interior do continente, com cerca de 10 quilômetros de largura e que chega até a primeira catarata. O Baixo Egito é a região do delta, cheia de alagadiços e que se alarga à medida que se aproxima do mar Mediterrâneo, como a gente viu aqui, né, pessoal? Nesse mapa, que o delta do Nilo aqui, ele vai se alargando, né? Os antigos egípcios criaram uma civilização fascinante em meio ao deserto. Desde 5.000 anos antes de Cristo, os habitantes das aldeias próximas ao rio Nilo cultivavam cereais como trigo, centeio, cevada, legumes, frutas, linho, algodão e papiro. O papiro é um produto local ali, é nativo, né? Um material que também entre eles se desenvolveu o papel. Isso só foi possível porque souberam aproveitar as cheias do rio Nilo. Com base na observação da natureza, os egípcios criaram um calendário que dividia o ano em 3 estações de 4 meses: o período das cheias, o período da semeadura e o período da colheita. Assim, o primeiro dia do ano coincidia com o primeiro dia do mês da inundação, que era o período das cheias, né? 3 divisões com a duração de 4 meses cada marcavam o calendário do trabalho egípcio: Akhenet, inundação; Peret, emergência da terra, e momento da semeadura e colheita, e Shemo, seca. Então olha só que interessante, galera, a gente que estudou aí sobre o tempo da natureza e o tempo cronológico, né, aquele tempo construído pelos seres humanos. Aqui a gente vê na prática como isso se deu, né? Ou seja, foi através da observação da natureza, do conhecimento da natureza, da dinâmica da natureza pelos egípcios, né? Sobretudo ali a dinâmica do rio Nilo, das cheias, que eles se organizaram o seu tempo, né? Organizaram o seu calendário a partir do tempo da natureza, né? Porque é o tempo da natureza que dava a possibilidade deles poderem plantar, né? Deles poderem semear. Organização social e política. O Egito foi povoado desde tempos muito remotos, mas a desertificação da região foi fator decisivo para o desenvolvimento de núcleos urbanos. A agricultura e a criação de animais se estendiam por uma grande faixa em cada lado do curso do rio. A agricultura gerava grãos duros e resistentes, a exemplo do trigo e da cevada, que, mantidos secos em armazéns, alimentavam contingentes populacionais cada vez maiores. A agricultura irrigada
teve papel muito importante na formação e consolidação de comunidades locais, mais conhecidas como nomos, sob a liderança de um chefe local chamado nomarca. Então olha só, essas comunidades locais que passaram a existir, né, ali no Egito, elas eram organizadas, né, em pequenas comunidades que se chamavam de nomos, né, cujo o líder ali, né, o líder local era chamado de nomarca. Então haviam vários nomos no Egito primeiramente, liderados por esses nomarcas. Essas comunidades se comunicavam facilmente umas com as outras através do rio Nilo, né? Então era através do rio Nilo que eles se locomoviam, né? E podiam aí se comunicar com vários nomos, né? Ou seja, vários povoados ali que existiam. A vida dos antigos egípcios estava diretamente ligada aos ciclos da natureza e às relações entre morte e renascimento. Os rituais representavam de maneira simbólica a morte e o renascimento dos grãos, que jogados à terra, renasceriam com a semeadura. Isso ajuda a entender também porque os egípcios acreditavam na continuação da vida após a morte. Outra coisa interessante, pessoal, vejam como a relação dos egípcios, dos antigos egípcios, com o sobrenatural, com uma religiosidade, ela é desenvolvida a partir da realidade em que eles viviam, né? Porque para eles, o produto que o rio Nilo fornecia para eles, né, a possibilidade de plantar, de semear, de colher, aquilo era um milagre da vida. Por isso que o rio era um dos seus deuses, né? E o ato do cultivo da terra, né, da semeadura, você joga um grão seco e colhe, e aquele grão se desenvolve, né? E ele colhe o trigo, colhe a cevada. Aquilo para eles era a representação do renascimento, porque eles jogavam um grão seco, morto, e esse grão gerava uma vida. Então a religiosidade deles foi construída a partir da observação da vida que eles viviam ali, né? Ou seja, da forma como eles produziam os alimentos deles, como eles produziam a vida deles ali. Cada nomo possuía um totem, ou seja, um objeto sagrado, animal ou vegetal, adorado como um antepassado da comunidade, como uma divindade local. Então olha só, pessoal, ali cada nomo, né? O nomo então são essas comunidades que foram se formando ali ao redor do Nilo, tá? Cada nomo tinha um chefe local, que era o nomarca, e cada nomo tinha então o seu antepassado local, né, que era considerado como uma divindade de cada nomo, né? Ou seja, que é um objeto sagrado, pode ser um animal ou vegetal. Então a cada nomo havia também um exercício de uma relação com o sobrenatural, com a divindade muito própria. Possivelmente, como resultado de guerras e alianças, ocorreu um processo de articulação dos nomos em duas grandes confederações. Então, olha só, atenção. Com o passar do tempo, provavelmente muitos conflitos entre os nomos, entre essas comunidades locais, que geraram aí guerras e também alianças entre alguns nomos, acabaram aí gerando, né, a articulação desses nomos em duas grandes confederações. Eles se unem então, né? Se unem e formam duas grandes confederações, uma ao norte e outra ao sul. As duas unidades territoriais e políticas elevaram seus chefes à dignidade real, cada qual com sua insígnia. O Alto Egito, que ficava ao sul, cuja capital era Hieracópolis, se estendia da primeira catarata do Nilo até a cidade de Mênfis. Já o Baixo Egito, que ficava ao norte, cuja capital era a cidade de Buto, compreendia a região do delta do Nilo. Então olha só, galera, com o passar do tempo, aqueles nomos, ou seja, havia vários nomos, né, várias comunidades locais. Com o passar do tempo, esses nomos vão se centralizando, se unindo, formando duas grandes confederações, a do Baixo Egito e a do Alto Egito, cada uma com sua organização política e com seu aí chefe local. Tudo bem? Então agora nós não temos mais várias comunidades, vários nomos, nós temos agora duas organizações políticas mais fortes, maiores, tá? Feitas com a união de vários nomos. Na próxima semana vamos conhecer mais sobre como os povos egípcios se organizaram política e socialmente. Também vamos conhecer um pouco sobre a história das famosas pirâmides
e dos faraós. Não perca! Então, pessoal, na semana que vem nós vamos dar continuidade ao estudo do Antigo Egito, né? Hoje nós vimos aqui o que eu queria ressaltar para vocês, né? A relação deles com a natureza, com o rio Nilo, né? E também o começo dessa organização social deles, né? Ou seja, eles começaram lá com várias comunidades locais, com os nomos, e depois esses nomos acabaram se unindo e formando dois grandes governos locais, duas grandes confederações, o Alto e o Baixo Egito, tá? A gente vai ver como que a história deles se desenrolou depois dessa formação dessas duas confederações. Tudo bem, pessoal? Então, na semana que vem, mais uma aula sobre o Egito. E daí, na própria semana que vem, a gente vai realizar a atividade 2 do Diário de Aprendizagem. Tudo bem? Então, um abraço, fiquem bem e até mais.